É um prazer estar aqui para me dirigir a vocês que acompanham a 9ª Semana Ufológica, promovida pelo Gaidu, com o apoio do Movimento Gaúcho de Ufologia, MGU. A questão realmente do reconhecimento oficial da questão não só da realidade do fenômeno ufológico, mas de que por trás dele existem realmente outras civilizações cósmicas, outras inteligências superiores à nossa, é realmente uma questão fundamental que interage diretamente naquilo que nós esperamos em relação à maior consciência da humanidade no que diz respeito ao seu próprio processo evolutivo. Em primeiro lugar, ainda existem muitas pessoas que consideram a questão da ufologia ou o próprio fenômeno UFO como uma coisa relacionada a algo não identificado. Esse patamar nós já superamos de maneira definitiva. Existem várias noções já apresentadas por governos importantes da nossa humanidade que já claramente deixam claro que não há como negar a própria existência da presença desses objetos cujas siglas colocam ainda a própria questão de ser algo não identificado. Agora, isso, na verdade, na minha opinião, é apenas uma espécie de alternativa que é utilizada para não aceitação, ainda publicamente, pelo menos em grande parte, de que nós estamos realmente diante de um fenômeno que tem por trás civilizações mais avançadas que a nossa. Ou seja, a partir do momento que nós estamos nos aproximando, que existem várias evidências a favor disso, relacionado à questão justamente da divulgação da verdade, pelo menos parcial, em relação àquilo que nós conceituamos como fenômeno UFO, nós vamos ter que realmente assumir, e eu falo isso em termos de humanidade, em termos das grandes potências, inclusive, e até de países como o nosso próprio Brasil. Ou seja, a partir do momento em que justamente aqueles líderes mundiais, aquelas lideranças mundiais, aceitarem realmente que por trás daquilo que nós chamamos de fenômeno UFO, nós temos realmente algo relacionado diretamente à presença de outros seres mais avançados que aqueles que, como nós estamos aqui no planeta, ficará realmente patente a nossa verdadeira posição dentro do processo evolutivo do universo, dentro do próprio cosmos, como nós assim entendemos. Esse fato, essa aceitação, de uma maneira bastante objetiva, que mais cedo ou mais tarde vai realmente acontecer, obrigará a nossa humanidade a um novo patamar consciencial, levando a realmente cada um de nós a ter que encarar de uma outra forma a nossa presença e os sentidos maiores da nossa presença aqui no planeta Terra. E a partir disso, nós podemos entender que esse momento, essa aceitação que mais cedo ou mais tarde será realmente explícita da presença de outras civilizações cósmicas em contato com o nosso planeta, o que nós vamos ter? Vamos ter que realmente passar a agir como uma humanidade, como um único povo, como uma única civilização realmente, frente a tais civilizações. E a partir disso, nós vamos realmente dar um passo fundamental no próprio processo evolutivo que vai nos levar a uma nova realidade maior. Então, eu agradeço essa oportunidade, essa é a minha opinião. A importância da própria questão da ufologia dentro do processo de transição planetária pode ser melhor mensurada a partir justamente de alguns pontos que eu gostaria de ressaltar, que já mostram uma interação profunda da presença de várias civilizações cósmicas ao longo de todo o processo evolutivo da nossa humanidade aqui no planeta Terra. Nós devemos ressaltar que a presença alienígena no planeta remonta, no mínimo, à época anterior ao próprio aparecimento dos chamados dinossauros, para que vocês tenham uma ideia. E, na verdade, se aproxima pelos achados que nós já temos hoje em dia, praticamente do momento em que a crosta terrestre se tornou solidificada. Ou seja, existe uma evidência forte e também declarações obtidas através de contatos e abduções que revelam que a nossa própria humanidade teria uma origem extraplanetária, ou seja, o homem que está hoje na Terra teria uma origem comum com alguns desses povos que ainda hoje nos contatam e interagem diretamente no processo evolutivo da humanidade. Outro aspecto que nós não podemos deixar de ressaltar, que diz respeito a tempos bem mais recentes, mas também igualmente importantes,
é aquele que relaciona a própria origem das nossas grandes religiões ao fenômeno UFO, pelo menos a parcela majoritária do fenômeno UFO em termos mundiais, inclusive em relação àquilo que acontece na atualidade. Nós sabemos que todas as nossas grandes religiões nasceram realmente inspiradas nesses contatos. E dentro dos próprios textos sagrados nós podemos encontrar referências e mensagens de tempos futuros que na nossa visão estariam relacionados ao momento atual da nossa humanidade, que mostram esse tipo de interação direta entre a presença alienígena e o próprio processo que nós estamos comentando aqui de transição planetária. Um outro aspecto que eu também listei para colocar para vocês nessa oportunidade diz respeito, é claro, à questão da própria amplitude da presença alienígena dentro do nosso sistema solar. Isso pode parecer uma coisa sem ligação direta, mas é, na realidade, uma coisa que nós não podemos deixar de ter em mente. Cada vez mais, as descobertas que a própria Agência Espacial Americana, ou seja, a NASA, vem fazendo dentro do nosso sistema solar, através das suas naves enviadas, por exemplo, a Marte, a Júpiter, Saturno e outros pontos do nosso sistema solar, revelam o quê? Que esses seres estão estabelecidos a nível de bases e naves gigantescas têm sido fotografadas por todo o sistema solar. E é claro que esse tipo de descoberta acaba produzindo seus efeitos dentro da nossa própria civilização, pelo menos a nível dos seus principais governantes. Uma outra questão fundamental que eu deixei para falar por último é o próprio processo de intervenção genética que acontece via processo de abdução e contato na atualidade, mas não só no presente, mas na verdade nós não sabemos há quanto tempo remontaria, que vem gerando uma transformação no nosso DNA, visando o quê? Na nossa visão pessoal e dos nossos estudos, ao desbloqueio das nossas capacidades maiores no sentido da mediunidade, no sentido da paranormalidade. Ou seja, cada geração das famílias que fazem parte desse tipo de intervenção extraplanetária por parte de várias civilizações, na área justamente do nosso DNA, vem, na realidade, através de geração após geração, produzindo corpos com capacidades maior a nível de mediunidade e principalmente no aspecto geral daquilo que nós rotulamos de paranormalidade, que para esses seres seria justamente algo extremamente normal. Ou seja, diante apenas desses pontos que eu ressaltei, fica claro que não é só uma questão, vamos colocar, da ufologia dentro do processo de transformação planetária ou da própria transição planetária a nível de importância que nós poderíamos mensurar. Mas por trás da ufologia, o que nós temos? Temos, na realidade, uma presença em todos os níveis que a gente poderia imaginar, com as suas intervenções distintas no processo evolutivo da própria humanidade. E isso, é claro, vem denotar essa importância de tudo aquilo que nós estudamos para a transformação do próprio homem que está no planeta até o surgimento de algo realmente maior que faça sentido.